Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença, aqueles que aguentaram esperar aí, né? Inicialmente quero agradecer ao convite que nos foi feito aí pela doutora Tânia. Agradeço imensamente aí, parabéns pelo grandioso evento, doutora Raquel, doutor Gustavo. Parabéns aos palestrantes aqui que me antecederam, doutora Eliana, doutor Fernando, doutor Felipe. Pessoal, nossa proposta aqui, em 15 minutos, né, pouquíssimo tempo a gente falar sobre organizações criminosas e polícia judiciária. Certamente qualquer palestrante que me antecedeu teria condições de ficar horas trazendo aí sua experiência e relatando sobre o tema. Então, a minha proposta aqui foi trabalhar um pouco com vocês, considerando inclusive aqui que nós temos, além de profissionais, estudantes da área, aquele ferramental disponível que nós temos no nosso arcabouço jurídico, visando o combate à macrocriminalidade. Então, só lembrando aí vocês que eu acho super importante, quando nós vamos iniciar uma investigação envolvendo a organização criminosa, a gente conhecer o tipo de estrutura dessa organização criminosa. Se a organização criminosa ela é uma organização que trabalha em células, é uma organização cujos integrantes eles participam de forma temporária naquela organização, depois temporariamente em outra, dada a sua especialidade, e depois em outra, ou se é uma organização criminosa, como o Dr. Fernando falou, empresarial, devidamente estruturada, onde nós conseguimos encontrar o líder, conseguimos enxergar claramente dentro daquela estrutura o braço direito desse líder, um diretor, aquele responsável pela logística, pelos recursos financeiros, aquele que está na base da pirâmide dessa empresa criminosa, enfim. É importante você conhecer essa estrutura para você compreender qual a metodologia investigativa você vai utilizar, e isso também vai trazer reflexos em termos de pena. A gente tem que lembrar que a Lei 12.850, ela traz causas de aumento de pena, por exemplo, quando há concurso de um funcionário público. Infelizmente, é muito comum nós encontrarmos em organizações criminosas funcionários públicos que são cooptados, e aí a organização criminosa acaba se valendo dessa função pública para cometer ali os delitos. Queria registrar também a presença aqui do chefe da delegacia de Sorocaba, meu grande amigo, Dr. Rogério Giampaoli. Nós conversávamos há pouco aí sobre essa temática importante, e o Dr. Rogério é testemunha aí de uma operação que nós fizemos juntos no ano passado, na região de Sorocaba, e onde nós prendemos ali 2 organizações criminosas que atuavam de forma estanque, mas muito fortes ali no contrabando de cigarros. Contrabando de cigarros, como vocês bem sabem, uma atividade muito lucrativa, tão lucrativa quanto o tráfico de drogas, pena muito mais branda, não se trata de crime hediondo. Tráfico de drogas, sim, um crime equiparado a hediondo, né, vai sofrer todas as consequências da hediondez. Então, muitos criminosos migram para esse crime onde não há violência, mas há um lucro muito grande na atividade. E nesse trabalho que nós batizamos lá de Operação Homônimo, havia 2 organizações criminosas atuando no contrabando de cigarros, uma das maiores do estado de São Paulo, e uma delas, a maior delas, havia cooptado ali um policial rodoviário, então, que auxiliava muito naquele trabalho investigativo. Então, daí a importância da gente demonstrar qual o papel daquele funcionário público no seio da organização criminosa, até porque há um aumento de pena. Além disso, se ela mantém conexão com outras organizações criminosas, que foi justamente esse caso. Eram 2 organizações criminosas que atuavam de forma estanque, mas em dados momentos elas se auxiliavam. Nós chegamos foi mais de 1 ano aí de interceptação telefônica, diversos flagrantes ocorreram, 17, mais precisamente, ao longo do trabalho investigativo, e nós percebemos claramente que em alguns momentos um ajudava o outro fornecendo cigarros contrabandeados, às vezes emprestando veículos. Então, essa conexão entre elas também é importante, nós que estamos à frente da investigação, demonstrarmos isso ao Judiciário, ao membro do Ministério Público, porque também vai ter um reflexo na pena. A Polícia Federal também trabalha bastante com a transnacionalidade. A gente pode lembrar também que é uma causa de aumento de pena de até metade, inclusive a Lei 12.850 prevê, quando a organização criminosa é armada. Nesse caso, nós também tínhamos alguns membros que atuavam com arma de fogo. Então, tudo isso é importante, você conhecer a estrutura, para você entender qual a ferramenta que você vai utilizar
durante a sua investigação? Qual a metodologia que você vai utilizar na sua investigação? Nós temos basicamente duas espécies de investigação. As investigações são conhecidas aí como top-down, aquelas que você vem de cima para baixo, você conhece a organização criminosa, parte dela pelo menos, mas você não sabe quem são todos os membros, quais são os crimes todos que estão sendo cometidos, efetivamente dentro daquela estrutura, qual a posição de cada um. Então, nessas investigações top-down, é imprescindível você lançar mão de técnicas de investigação sigilosas. Uma interceptação telefônica, por exemplo, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário. Já nas investigações bottom-up, aquela que você começa de baixo, você geralmente inicia já com uma forma não sigilosa. Por exemplo, efetuando a prisão em flagrante de um membro daquela organização criminosa, cumprindo o mandado de busca na casa de um dos membros da organização criminosa. Esse tipo de investigação, a bottom-up, você já tem um pouco mais de dificuldade de colher provas, tendo em vista que os demais integrantes da organização criminosa já vão estar alardeados, já estão cientes de que a polícia está no seu encalço. Então, se você tem um membro da organização criminosa que foi preso em flagrante, o que os demais vão pensar? Fala, peraí, será que a polícia está investigando toda a nossa organização? Será que trombaram com ele? Só que agora pegaram o celular dele, provas foram colhidas no veículo, na casa dele. Então, os demais membros da organização criminosa, já alardeados, vão apagar os rastros, vão destruir provas. Então, é imprescindível que nós, que estamos ali na ponta, tenhamos essa noção. Qual tipo de investigação que nós vamos realizar? Nós vamos realizar com métodos investigativos e sigilosos, top-down ou bottom-up. Já vamos começar, então, com prisões em flagrante. Então, dentro desse ferramental disponível, claro, nós não vamos falar aqui de cada um, não é essa a proposta, estamos pouquíssimo tempo aqui, mas nós temos as cautelares probatórias, que têm relevância, sobretudo aquelas que vão produzir provas irrepetíveis, a exemplo de uma interceptação telefônica. Nós vamos ter aí as cautelares pessoais, prisão em flagrante, temporária, preventiva, que a gente faz muito uso, e principalmente, pessoal, aqui sim, nós temos as cautelares assecuratórias, que do meu ponto de vista, é o ponto principal da investigação envolvendo uma organização criminosa, tá? Prisão em flagrante, né? Nós vamos utilizar prisão em flagrante nas investigações? Claro que sim, dependendo da investigação é necessário você realizar a prisão em flagrante, mas a gente tem que lembrar que ela dá esse start nessas investigações que nós chamamos aí, conhecidas por bottom-up. Ela é que vai dar o start. Os demais membros da organização criminosa já vão estar, então, alardeados, preocupados que a polícia está no encalço dessas investigações. E nas investigações que vocês conhecem por top-down, onde nós precisamos de métodos menos sigilosos, você tem que saber manejar essas prisões em flagrante para que não haja vazamento, para que não haja essa descoberta da investigação. Então, nessa operação, por exemplo, envolvendo o contrabando de cigarros, nós fizemos uso de prisões em flagrante ao longo da investigação, mas, obviamente, de forma que a Polícia Federal não aparecesse tanto na investigação. Então, nós tínhamos interceptações telefônicas em andamento, uma investigação sigilosa, onde a organização criminosa desconhecia que estava sendo investigada, e em algum momento a gente acionava a Polícia Rodoviária para que prendesse em flagrante determinado motorista que estava trazendo ali um veículo recheado de cigarros contrabandeados, justamente para a gente provar a materialidade, justamente para provocar, às vezes, conversas ao telefone, e ao longo dessa investigação nós fizemos 17 prisões em flagrante. Então aí é importante saber manejar as prisões em flagrante, não agir com excesso, justamente para não prejudicar ali toda a sua investigação. É por isso que existe a ação controlada. A ação controlada nada mais é do que o próprio legislador reconhecendo que as prisões em flagrante, elas podem prejudicar essas investigações top-down, as investigações que precisam ser sigilosas. Por isso que o legislador está falando, olha, você está numa investigação sigilosa, uma interceptação telefônica em andamento, a polícia se depara com uma situação flagrancial, ela pode não fazer uso da prisão em flagrante, ela pode aguardar o momento mais adequado para quê? Justamente para colher mais provas, justamente para avançar
ali nos membros da organização criminosa. Então, a ação controlada, nós que atuamos aí nas investigações envolvendo organizações criminosas, ela é fundamental. E a gente tem que lembrar que a ação controlada, em se tratando de organizações criminosas, dispensa inclusive a autorização judicial. Basta a polícia comunicar ao juiz, o MP, que vai lançar mão da ação controlada. Então, a ação controlada, sem dúvida, ela é uma ferramenta importante aí no contexto de organização criminosa, e a gente também tem que ressaltar que ela não serve apenas nas prisões em flagrante. Mandado de prisão temporária, se eu tenho um mandado de prisão preventiva em mãos, eu posso também fazer uso de ação controlada. A própria lei de lavagem, no artigo 4º, ela prevê isso. Está aí, ó, a ordem de prisão de pessoas ou medidas assecuratórias poderão ser suspensas pelo juiz. Por qual motivo? Porque a execução imediata pode comprometer as investigações. Então, a ação controlada, sem sombra de dúvidas, é um ferramental, aí, uma técnica que a gente usa bastante, e sigilosa, obviamente, a quebra do seu sigilo configura crime, artigo 20 da Lei de Organizações Criminosas, um crime próprio, que só pode ser praticado por aqueles que estão à frente da investigação, cientes da ação controlada. Prisões cautelares, preventivas, temporárias, claro que nós fazemos uso também de prisões cautelares, mas principalmente no dia da deflagração da operação, quando ela vai se tornar uma investigação já ostensiva. Aí sim a gente vai lançar mão dessas prisões cautelares, e é importante ressaltar aos colegas, aí só relembrar, que a gente costuma pedir, então, para o juízo, pelo sigilo dos mandados, para não que seja inserido no banco de dados do CNJ, esses mandados de prisão temporária ou preventiva, até que seja deflagrada a operação, para evitar vazamentos. Trouxe aqui a questão do RDD, porque é possível que o preso provisório, é possível que um preso condenado, ele seja novamente preso? Claro que sim, os colegas aqui já comentaram isso. É perfeitamente possível o sujeito, aqui no Brasil isso acontece infelizmente, de dentro do sistema prisional ele continua comandando a organização criminosa, continua liderando a organização criminosa. Então é possível que ele venha a ser preso, uma prisão preventiva, por conta disso. Trabalhei num caso no Rio de Janeiro em que nós prendemos, trabalhei na execução, né, dessa operação, prendemos lá o Marcola, porque de dentro do presídio ele estava comandando ainda toda a organização criminosa, com seus familiares e os outros integrantes. Então o RDD, ele também entra em cena nesse caso. Diz a LEP que o regime disciplinar diferenciado, o RDD, pode ser aplicado ao preso provisório ou ao preso condenado definitivamente, que integra uma organização criminosa. Está aí para vocês. Lembrando da interceptação das correspondências dos presos, tema que ganhou polêmica, ontem foi pauta aí nas redes sociais, porque a gente sabe que a LEP sempre autorizou o diretor do presídio a acessar, de forma excepcional, as correspondências dos presos. Foi o que aconteceu nesse caso Marcola que eu citei para vocês, acessar a correspondência dos presos sem prévia autorização judicial. Aí ontem saiu uma lei sancionada, um projeto de lei foi sancionado pela Presidência da República pela manhã, dizendo que não precisaria ainda de autorização judicial, como diz a LEP, com precedentes do STF, mas seria necessário que cumprissem os requisitos da lei de interceptação telefônica. E mais à tarde houve o veto do Presidente da República. Então, o veto sobre esse projeto de lei. Então, por enquanto, se não houver, o veto não for derrubado, permanece como está hoje. Há a possibilidade, então, de que essas correspondências elas sejam interceptadas justamente com base na segurança pública, disciplina prisional, preservação da ordem jurídica. Então, isso é importante no seio de uma organização criminosa, sobretudo se o diretor do presídio percebe ali que está havendo essa comunicação entre o líder da organização e os demais membros por meio de correspondência. Cautelares diversas da prisão, nós também usamos bastante. Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares. Esse ano eu deflagrei uma operação chamada Círculo Vicioso, onde nós prendemos 21 pessoas, um ex-deputado federal, inclusive, envolvido em fraudes em licitações no Porto de Santos, lá na Codesp. Não está sob sigilo esse caso mais, mas só para alertar que, dentro desses investigados, além de diretores, do próprio presidente lá que foi preso, nós tínhamos conselheiros que foram presos. Nós conseguimos a prisão temporária de 21 pessoas,
aí a fase ostensiva da investigação. O tribunal soltou, no dia seguinte eles foram soltos, e aí há uma reunião mensal, que é estratégica, lá na companhia, e um do conselheiro, ele compareceu na semana seguinte, que foi solto, então, para essa reunião. E aí os demais conselheiros se sentiram constrangidos por conta de todo o estardalhaço que foi a investigação, por aquele conselheiro estar sendo investigado, consignaram em ata que não houve essa reunião por conta da presença dele, e aí eu representei, quando eu tomei ciência da ata, representei o juiz, então, para que esse conselheiro, que ainda estava sob investigação, que havia sofrido a cautelar temporária, que ele não mais pudesse pisar na CODESP, comparecer na CODESP. E aí, então, o juiz determinou essa proibição de acesso a determinados lugares. Suspensão do exercício de função pública também é uma medida cautelar que a gente faz muito uso quando nós nos deparamos aí com funcionários públicos que foram cooptados pelas organizações criminosas, então é uma cautelar importante. Mas mais importante de todas para mim é essa medida, são as medidas assecuratórias. Desde a Convenção de Viena, de 1988, que a comunidade internacional se reuniu e caiu a ficha, né? Eles falaram, olha, não adianta a gente ficar preocupado só em prender, em restringir a liberdade de grandes traficantes, de grandes líderes de organizações criminosas. Não basta a gente prender se a gente não sufocar a economia dessas organizações criminosas. Então, mais importante do que a gente realizar a prisão, porque em algum momento ele vai ser solto, é a gente, então, fazer uma visão capitalista da investigação e buscando medidas assecuratórias, visando aí o confisco dos bens que foram adquiridos, dos valores que foram produtos do crime praticado pelas organizações criminosas. Senão, como os colegas falaram aqui, o líder vai ser preso, mas outro vai assumir o seu comando, outro vai assumir o lugar e vai estar ali à sua disposição todos aqueles valores, todos aqueles bens que foram adquiridos pela organização criminosa. A operação homônima, essa que nós fizemos em Sorocaba, lá, desse mega contrabandista de cigarros, o cara estava muito rico já. Nós, em Sorocaba, o havíamos prendido em 2007, pelo mesmo crime. Só que nós nos preocupamos, à época, não havia ainda esse know-how, só com a prisão dele, produzir provas em relação à prisão. Aí ele cumpriu pena, quando ele sai da prisão, ele volta muito mais forte, porque ele tinha todo o dinheiro ainda. E aí ele foi crescendo, 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 até que dessa vez, sim, dessa vez nós nos preocupamos muito em, enquanto nós realizávamos interceptações telefônicas, procurando produzir provas, prisões em flagrante em alguns momentos, produzir provas da materialidade do crime, dos demais integrantes, mostrando a estrutura da organização criminosa. Paralelamente, nós tínhamos a Receita Federal trabalhando conosco, justamente fazendo todo o levantamento dos bens, valores utilizados pela organização criminosa, inclusive por laranjas, tá? E aí nós somos muito felizes, porque nessa investigação nós conseguimos aí 45 mandados de busca e apreensão, um trabalho ali em sintonia com o MPF, com a Justiça Federal de Sorocaba, 45 mandados de busca e apreensão, foram 37 prisões cautelares, 35 preventivas e 2 temporárias, e 32 medidas assecuratórias, diversos imóveis, veículos apreendidos, 4 ou 5 veículos, né, Rogério, não lembro agora, que retornaram, hoje fazem parte, integram o acervo da própria Polícia Federal de Sorocaba, nos auxiliando no combate às organizações criminosas. Então, mais importante do que a gente se preocupar com a prisão, porque em algum momento ele vai ser solto, é a gente acabar com toda essa estrutura econômica que eles têm. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, isso aqui passa despercebido por alguns, né? Se você está fazendo uma investigação de uma organização criminosa, e você sabe, por exemplo, que vamos imaginar que o líder da organização criminosa, ele tem um apartamento de 5 milhões lá em Nova York, fruto do crime que ele cometeu e que ele vem cometendo. Mas você sabe também que ele tem 5 imóveis em São Paulo, no mesmo valor, no valor equivalente, 5 milhões, e esses têm origem lícita, recebeu por herança, por exemplo. Nós temos que lembrar que a gente pode atacar esses bens aqui. O Código Penal foi alterado em 2012 e traz essa previsão no artigo 91, diz que poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, quando estes não forem encontrados ou se estiverem localizados no exterior. Nessa hipótese, essas medidas vão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou do acusado, em caso de processo criminal, para a posterior decretação da perda. Então, essa é a parte mais importante, a gente
trabalhar visando atacar o aspecto econômico das organizações criminosas. Aí o Dr. Felipe falou há pouco aí da questão da unidade de inteligência financeira, o ex-COAF, super importante a gente trabalhar com os relatórios, que nós usamos muito isso lá. O Dr. Fabrício está aqui, também trabalha comigo aqui hoje em crimes financeiros, lavagem de capitais. A gente utiliza muito os relatórios do COAF, sempre, jamais se precisou de autorização judicial para isso. Vamos ver como vai acabar a discussão no Supremo. E aí a gente utiliza esses relatórios de inteligência financeira justamente para nortear aí uma quebra de sigilo bancário, uma quebra de sigilo fiscal de forma complementar. Para finalizar, já estou acabando, só faltam 2 slides. O interrogatório simultâneo também é uma medida que a gente toma, e muito importante, né, durante a investigação. No dia da deflagração da operação, se for possível, como a gente não tem o princípio da identidade física do delegado de polícia, é interessante que os interrogatórios sejam realizados ao mesmo tempo. Então, nesse caso, 21 pessoas presas, 21 interrogatórios acontecendo simultaneamente, 21 delegados ali, cada um já previamente brifado, com os quesitos prontos, fazendo o interrogatório, porque nós temos o chamado dilema do prisioneiro, né? O camarada ao lado ali, a organização criminosa inteira presa. Ele fala, não, vou permanecer calado aqui, mas será que o meu colega aqui não está colaborando? Será que ele não está falando? Será que não é melhor eu falar também, ter uma pena menor? Então, daí a importância da gente fazer esses interrogatórios simultâneos. A gente faz bastante, além de outros meios extraordinários de obtenção de prova, colaboração premiada, que só aí dá para fazer uma palestra de horas, né? Infiltração de agentes, cooperação jurídica internacional, enfim. Então, é isso que eu queria destacar para vocês. A proliferação das organizações criminosas, de fato, ela é um grande desafio para a segurança pública do nosso país, também do estrangeiro. A sociedade está evoluindo, estamos numa sociedade globalizada, diversos aparatos tecnológicos aí, mas o crime também evolui, sobretudo o crime organizado, também trazendo aí novas metodologias nas práticas delitivas. Então, nós precisamos cada vez mais de pessoas qualificadas. É necessário que as instituições, MP, magistratura, polícia, elas invistam no seu profissional para que eles sejam qualificados e tenham estrutura para trabalhar de forma adequada para que a gente possa vencer o crime organizado. Obrigado a todos pela presença.